Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a redemocratização brasileira. Basicamente, nós vamos ver os últimos governos presidenciais que nós tivemos na nossa história política recente no país, tá bom, pessoal? Quero destacar aqui que após o impeachment de Collor, vai assumir, logicamente, pela Constituição, seu vice, Itamar Franco, tá? 2 anos apenas, Itamar Franco vai estar nessa presidência. Foi um governo estável, tá bom? Houveram casos de corrupção, mas nada tão gritante como fora no governo Sarney ou no governo Collor, tá bom, pessoal? Importante destacar aqui que o Plano Real, que nasceu aí em 1994, sendo implantado em julho, a nova moeda de 94, real, deu muito certo, tá? Houve um controle dos gastos públicos, cortes na educação e saúde e a venda da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, dando continuidade a um processo de neoliberalismo no nosso país, na nossa economia, na nossa política, tá bom, gente? O fato é que eu quero destacar o Plano Real. Daí nós temos a imagem dessa moeda que até hoje vigora em nosso país. Deu muito certo. A economia, de certa forma, estabilizou, ou pelo menos deu um início de processo de estabilização muito forte, tá, com o Plano Real. Deu tanto certo que o ideólogo, ou melhor, o idealizador do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, conquistou as eleições, ganhou as eleições de 1994 e ganhou a reeleição, tá, gente? O Fernando Henrique Cardoso, governo FHC, que vigorou de 95 a 2002, vai ser marcado pelo neoliberalismo, privatizações. Ele que assumiu dizendo que estabelecia-se o fim da era Vargas no nosso país, ou seja, um Estado menos interventor na economia, um Estado mais voltado para as privatizações. Quero destacar que em 96 nós vamos ter na educação um grande avanço com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, sendo implantada, revolucionando aí a educação do nosso país, tá bom? E nós vamos ter uma emenda constitucional sendo implantada, adotando-se a reeleição para presidente, governadores e prefeitos, tá bom? Em 98 ele vai ser reeleito, não é? E o Brasil vai entrar em uma crise econômica muito grande, com 1,5 milhão de desempregados. Em 99 nós vamos ter o apagão, crise de abastecimento de energia. E isso vai dificultar muito a imagem de FHC no cenário nacional. O FHC vai perder força política e a oposição a ele vai ganhar força política. E o maior nome da oposição a FHC era Lula. Lula que vai assumir a presidência da República de 2003 a 2010. Vai ser eleito e reeleito, tá? Então nós vamos ter o governo Lula marcado pelas alianças com grupos políticos, né, de diferentes vertentes. O próprio governo Lula foi uma aliança do PT com o PL, dois lados extremos aí da política, e é assim que ele vai ser eleito. A economia, a inflação, de certa forma, vai cair bastante nesse governo, trazendo bons resultados econômicos para o país. Nós vamos ter avanços nas políticas sociais, com Fome Zero, Bolsa Família que, de certa forma, é a continuidade dos programas sociais lá do governo FHC. ProUni, que vai ser implantado em 2004, e Minha Casa Minha Vida em 2009, tá? É muito importante destacar as denúncias de corrupção no governo Lula, principalmente o mensalão, onde vai ser um grande escândalo nacional que vai fragilizar politicamente o governo Lula, o próprio PT como um todo, mas não vai impedir a sua reeleição. Os índices econômicos do país eram muito favoráveis e isso, de certa forma, deu uma estabilidade eleitoral ao Lula. Resultado dessa estabilidade eleitoral vai ser o governo Dilma, porque a Dilma vai ser eleita à sombra do Lula praticamente, tá? Dando continuidade à política do Lula. No entanto, a corrupção do PT continua afetando o mandato da Dilma, tá? E em 2013 nós vamos ter as famosas manifestações contra o aumento das passagens de ônibus e crítica política
enorme em todo o país, tá? As manifestações de junho trouxeram uma nova roupagem para o cenário nacional, principalmente no âmbito da política. Por quê? Porque as redes sociais vão tomar conta das manifestações políticas. É, de certa forma, o início aí do que nós temos até os dias atuais, onde as redes sociais determinam muito quem vai ser eleito ou quem vai ser perdedor nas eleições, tá? 2014 nós vamos ter uma reeleição difícil da Dilma. O segundo mandato vai ser altamente trágico, tanto que ela vai perder a governabilidade, a crise econômica vai tomar conta do país e não da outra. Em 2016 nós vamos ter o quê? O impeachment de Dilma. Tá? Então são essas características da nossa redemocratização. Percebam aí que na nossa nova democracia, que vigora aí de 1985 até os dias atuais, 2021, nós vamos ter governos marcados pela corrupção, a desigualdade social ainda vigorando no nosso país, não é? Nós vamos ter impeachments, nós vamos ter, de certa forma, uma democracia muito fragilizada, porque não tenham dúvidas, governos que sofrem impeachment, alguns analistas afirmam que isso não desfigura a democracia, outros já acham totalmente o contrário, percebem aí uma falta de estabilidade nos governos e, de certa forma, é uma democracia que ainda está bastante fragilizada, não é? É uma democracia que ainda está se construindo. Por quê? Porque isso faz parte do nosso processo histórico. Mas muito bem, gente, essas são características básicas destes governos. Eu espero que vocês tenham bons estudos e até o nosso próximo encontro. Um abraço!